Olá, mais um programa Transparência dessa nova série em que nós estamos apresentando os vereadores eleitos para começar o seu mandato em 2017. Comigo, Tarla, jornalista, tudo bem, Tarla? Tudo bom, senhor? E também a Aline, mais uma vez, né, Aline? É isso aí. E hoje nós convidamos, e ele veio, é o Boni. Tudo bem, Boni? Bom, obrigado pelo convite. Boni, por que Boni? É a nossa primeira curiosidade. Boni. Todo mundo. Primeiro que é o nome meu conhecido no meio esportivo. Certo. Porque, na verdade, o meu nome é Marco Antônio. Mas você chega na seleção brasileira, igual Ribeirão Preto, a minha família me chama de Marquinho. Você fala lá, ô Marquinho, ninguém vai saber quem que é Marquinho. Tem que ser Boni. Que é Marco Antônio de Bonifácio. Ah, então o Boni. O Boni, na verdade, é meu sobrenome, é de Bonifácio. E aí o pessoal na seleção, no esporte, sempre me chamam de Boni. Ok. Aí ficou Boni. Vamos lá, Tarla, vamos conhecer o Boni. Vamos conhecer o Boni. O Boni que é da Rede Sustentabilidade, um partido novo, né? É um partido que tem compromissos sociais aí sérios, né? Em sua criação. Eu queria saber de você sobre desenvolvimento sustentável para a cidade, o que você pensa sobre isso, se você já tem algum projeto em mente em relação a isso. A rede, quando me chamou, eles estavam falando justamente dessa parte de sustentabilidade. Porque a gente pensa em sustentabilidade é você manter a reserva verde, as fontes de água, mas não é só isso. E nós chegamos à conclusão que até quando eu conversei, porque o Marcos Papa que me levou para a rede, que foi um dos meus motivadores a eu sair na campanha junto a um pessoal do meu grupo, que eu tenho, que é o Unisport, e nesse momento eu fui ver o que era realmente sustentabilidade, que o meu projeto ele está totalmente ligado à sustentabilidade. Você fala, pô, mas o esporte é sustentabilidade por quê? Hoje nosso programa, o principal foco nosso, desse grupo que nós temos, é esporte educacional, fazer o esporte dentro das escolas, reativar isso, porque nós não temos atleta, não temos formação. Falei, então, o que isso tem a ver com a sustentabilidade? A seleção brasileira hoje, para dar um exemplo, né, uma analogia, 6 atletas, depois da Olimpíada, vão parar de jogar. E nós não temos renovação. Se você pensar nessa parte de sustentabilidade, aquilo que você está vindo e mantém uma geração, você mantém um percurso acontecendo de forma natural, nós não temos. E Ribeirão Preto hoje, na verdade, tem uma dicotomia, já não tem mais nada, não tem atletas, hoje não tem modalidades, não estou menosprezando os que estão trabalhando, mas você fazendo uma proporção em tamanho da cidade, número de habitantes, nós praticamente não temos. Zero, quase. Entendeu? Pouquíssimas pessoas fazendo. Então você vê mais atividade esportiva em Cravinhos ou Sertãozinho do que mesmo em Ribeirão Preto, pela dimensão que nós temos. Ou até mesmo espaço esportivo. Tem algumas coisas que você faz, algumas comparações, às vezes chega a ser um pouco assustador. Então esse trabalho da rede que está ligado à sustentabilidade, hoje na verdade o que a gente pensa? A gente criar esse projeto, onde você vê que daqui 6, 7 anos ele se mantém por si só, essa geração de atletas. De atletas não, na verdade são pessoas que você, quando faz uma atividade física, praticamente você não precisa ser um atleta de performance. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas, mesmo na campanha, falando que você precisa ter mais prevenção da saúde, você trabalhar com integração do jovem, tudo isso que eles estão falando é esporte. O esporte faz isso. O esporte muda a sociedade. É verdade. Então, essa sustentabilidade, se você manter dentro desse padrão escolar, que hoje o nosso foco tanto é que a CBV mesmo hoje está incentivando projetos de voleibol na escola. Eu fui para a seleção brasileira, aprendi na escola, Montanaro, que foi a minha geração, todo mundo aprendeu voleibol na escola. E hoje nós não estamos oportunizando ou otimizando essa prática para os alunos. Então, o que a gente está querendo é com isso. Começamos a fazer um curso de reciclagem com os professores da rede, porque, por exemplo, eu não saberia dar um treino de badminton. Eu não saberia, às vezes, dar um treino realmente de qualidade, mesmo de futebol, porque eu nunca fui interessado pelo futebol. Então, o que a gente está fazendo é tentar, primeiro, você capacitar os professores, não que ele vai saber tudo, mas um princípio básico para o aluno ter a opção de escolher. E não da escolha ser não praticar esporte ou ficar fora do esporte, aí você sabe o que isso tudo leva. Ou mesmo as pessoas hoje que têm procurado com grande intensidade a prática, que você vê mesmo, os parques hoje nossos, que seria, vamos dizer, a nossa praia, que no Rio você tem facilidade para fazer atividade esportiva, porque você tem uma praia onde ninguém paga. Nós temos parques em Ribeirão. E nada nos impede da gente desenvolver projetos ali dentro, como tem as assessorias de corrida, que a gente está tendo bastante contato, que você pode ter essa assessoria, mas junto disso você pode ter um controle de pressão arterial, o que é trabalhar com uma frequência cardíaca máxima, não é apenas o ato da pessoa ir lá caminhar, que também tem um efeito psicológico, de motivação, de autoestima, mas tem um aspecto de saúde muito grande. Hoje, para cada, acho que
vamos dizer, cada real que você aplica, você economiza 12 na saúde, no esporte, no futuro, que é prevenção. É o que a maioria dos países procura trabalhar, com a prevenção. O esporte ele é preventivo. Então a gente pode pensar na área social, que você inclui esse jovem desde pequeno, lógico. Você traz ele para essa pessoal para ter essa melhora da saúde e, consequentemente, você vai ter atleta, você vai ter a performance, o alto rendimento. E como ter atleta se a gente não tem, como você disse, espaço físico, né? A gente tem o exemplo da Cava do Bosque mesmo, que está abandonada, né? A Cava do Bosque é um processo que eu tenho acompanhado há algum tempo. Tem pessoas também, a gente quando formou esse grupo, a gente procurou se assessorar de todas as estratégias. Educacional, universitário, adaptado, e tem partes sem saúde, e tem a parte também que é a parte ligada à administração, que seria como você desenvolver projetos, ou mesmo como ocorre a secretaria. Na verdade, a minha maior preocupação não seria reformar a Cava do Bosque. Tenho certeza que com verba federal, estadual, isso daí você consegue e não é difícil. O que é mais difícil é você fazer um estúdio desse, todo elaborado, e você não tem jornalista. Eu ponho um datilógrafo aqui para você fazer o papel de jornalista. Vai funcionar? Não vai. Então, o grande problema de Ribeirão está na mão de obra especializada. Isso. E uma coisa que eu vejo assim, que me chama muito a atenção às vezes parece um pouco simplório, eu estar falando muito só da parte do esporte ou do cada secretaria de esporte. Mas eu acho que cada um vai ter uma competência muito importante. Nós não temos 27 secretarias. Então eu acho que se a gente se dedicar a algumas secretarias, não que isso não me impeça que eu vou estar dentro da saúde, que tem um pessoal nosso que é da saúde, que é envolvido dentro da Secretaria da Saúde, tem pessoas que são ligadas a nós, que estão nos hospitais em Ribeirão Preto, na Santa Casa, tem pessoas que a gente tem contato. Então nós vamos estar interligados com todas essas pessoas. Mas eu vejo assim, se a Secretaria da Saúde, que é a menor do esporte, que é a menor secretaria, com menor renda, tudo, e eu vejo o que acontece lá, eu tenho medo das proporções das outras secretarias, do que possa estar acontecendo. Então você vê, é o que eu falei, o organograma é complicado. Não que ali não tem bons profissionais, tem ótimos profissionais. Não são utilizados porque eu vejo o fator de transformação em qualquer situação. Tenho certeza que aqui dentro do trabalho de vocês vai ser meu trabalho na Câmara, vai ser o trabalho de quem joga, é o trabalho de quem trabalha e produz. Chama-se motivação. Eu não vejo pessoas motivadas dentro da Secretaria do Esporte. Você tem que estudar ali para ver qual é a situação, porque eu não vejo pessoas motivadas. E pessoas sem motivação. Como que fica essa motivação agora, o governo tentando implementar, implantar, na verdade, a retirada da educação física na educação básica? Não, isso daí eu espero pensar que é uma coisa bizarra. Acho que você desanimou, né? Por isso que eu perguntei, como motivar? Como motivar? Você desmotivou. Olha só a situação. É isso que me assusta no Brasil. Eu falo isso que às vezes a gente tem contato com outras situações. O que me assusta no Brasil é você ver uma pessoa com tamanha autoridade fazer um absurdo. Uma tamanha besteira. Tamanha besteira. Porque você pensa assim, qual que é a nossa colocação hoje de sistema educacional? Nós estamos mais de 250 para não sei quanto do mundo. É uma colocação bizarra. Aí você vê, então, vamos ver quem que é o primeiro e vamos ver o segundo? Vamos ver qual é o modelo deles? Primeiro e segundo que alterna sempre, mas quem normalmente tem primeiro é a Finlândia. E a Coreia do Sul. Você sabia que a Finlândia e a Coreia do Sul, 1/5 da carga horária é atividade esportiva. Aí aqui nós estamos em 200 e sei lá quanto, o cara me tira a atividade esportiva. Que já é precária, né? Não. Já quase inexistente. Então, é essas coisas que me assustam, entendeu? Por exemplo, eu acho assim, você não tem que saber tocar piano se a sua área não é piano. Mas se te der uma área que tem que tocar piano, você vai querer pegar essa área? Eu não vou fazer isso, eu não sei tocar piano. Será que talvez a resposta para essa sua pergunta, que você não sabe o que está acontecendo nas secretarias, não seja exatamente essa? É porque quem comanda não é da área? Você tem lá alguém na secretaria, você disse que tem vários profissionais fantásticos, mas quem decide não é o datilógrafo. Você sabe nada contra o datilógrafo, mas na área dele ele é ótimo. Ele é ótimo, é o funcionário. Sim. E é exemplar para aquilo que ele precisa. É isso que eu estou falando. É a pessoa capacitada para determinada situação. Não seria essa a desmotivação dos funcionários? Essa com certeza, porque eu te falo uma coisa, uma pessoa dentro da Secretaria do Esporte há um tempo atrás, o ano passado, quando é fácil você ficar chutando morto, né? E a gente estava ali falando do nosso sistema, que está tudo errado, e uma pessoa ali dentro me falou uma coisa que me chamou a atenção.
Falei assim, Boni, é fácil você ficar falando isso. Por que vocês do esporte, então, nunca fizeram nada para estar aqui e mudar isso daqui? É verdade. Aí foi isso que te motivou a... Foi uma das coisas, porque esse grupo nosso falou, realmente está na hora. A gente tem que fazer um conselho, a gente tem que ter uma fundação com interesses nossos próprios também, para a gente nós trabalharmos pelo esporte, desvinculado até que seja da prefeitura. Mas como a gente precisa de algum apoio dentro de legislativo, eu falei, Boni, você é um candidato. Isso aí quem saiu foi o Silvio Gonçalves, que é da educação, o Marabini, que é da educação, e foi onde saiu. E o Papa falou, não, eu acho que é importantíssimo, um cara como você não tem, dentro da área nossa de legislação, não tem. E aí eu fui fazer um levantamento, eu nunca vi ninguém fazer nada de expressividade que seja de consenso popular pro esporte. Eu já vi lei que foi feita com interesses particulares. Mas para uma determinada situação, para uma determinada modalidade, eu não estou falando em vôlei, eu não estou falando em basquete, eu não estou falando em futebol. Estou falando esporte e esporte educacional. Então nós temos que ter leis de incentivos aqui dentro, ou ter formas que a gente possa captar as verbas, ou como acontecer, independente da prefeitura, porque a gente não pode depender da prefeitura. Eu vejo a verba da prefeitura para ser trabalhada na iniciação, formação, alto rendimento, esquece, não é dinheiro para isso. Entendeu? Então eu acho que tem algumas situações que realmente, então, a gente cai na mão dessas pessoas que não são do esporte, ou quando são do esporte, elas estão tão desmotivadas que a preocupação delas é o próprio umbigo. Ah, eu estando bem, está tudo bem. Não é assim. Nós vemos o caos que nós chegamos. A gente percebe que você é bastante engajado na área a qual você se propõe a trabalhar mais, né? Você sabe que dentro da Casa de Leis será você e mais 26 colegas, né? Agora trazendo um pouco para a Câmara. Para qualquer iniciativa sua, você vai ter que conversar com os colegas ali e convencê-los de que o projeto é bom. Como você se vê numa situação como essa, Boni? Não, eu acho assim, ó, às vezes, isso daí eu sei porque já tem algumas pessoas já dentro do legislativo que nós estamos conversando. Porque é engraçado, né? As coisas acontecem de uma forma, igual algumas pessoas falam, pô, eu ouvi falar muito bem de você, Boni, como eu ouvi falar bem de outros. E os outros que eu ouvi falar bem, a gente está se procurando assim, já teve uma interligação, a gente está conversando. Então, eu acho que o poder de convencimento não é você convencer para o cara que isso daqui voa, mas eu vou convencer porque isso daqui ó, é uma caneta, ela escreve e tem tampa azul. É uma coisa lógica. Entendeu? Você pode até me convencer que ela é uma caneta, tampa azul, e não escreve. E realmente ela não escreve, então você tinha razão. Entendeu? E mudou a minha ideia, mas dentro de uma lógica. Entendeu? Eu acho que apoio, eu penso dessa forma, talvez totalmente equivocado, quando a gente faz um retrospecto de política. Eu acho que a coisa é boa quando é bom para todo mundo e principalmente para o povo. Hoje, pô, eu tenho quantos patrões, se for pensar? É o povo que vai decidir um monte de situações. Eu não posso ver o que vai ser bom para você se eu tenho que ver, de repente, o que é bom para uma sociedade, ou para uma região, ou para um grupo de pessoas, ou para uma secretaria. Esse é o contexto. Você entende que a gente tem melhorado na política brasileira em relação à troca de favores dentro da política? A troca de favores? Nossa Senhora. Você tem visto que a gente tem melhorado? Não, tem melhorado. Sim, mas sempre foi permuta de favores. Eu acho que a permuta de favores pode ser feita quando é assim. Ó, uma vez eu tive um exemplo de uma pessoa que me falou assim, ó, ele trabalhava no setor de compras. E a pessoa falou assim, ó, se você comprar o meu produto, você vai ter um benefício. O cara falou, não quero nada. Se ganhar o seu produto é porque o seu era o melhor. E ganhou. O cara pegou e mandou um presente pro cara. O cara pegou e mandou de volta. Falou, o seu ganhou porque era o melhor. Essa eu acho que é a conduta certa. Porque se você aceitar aquilo lá, justifica que o produto então não era o melhor. Podia até ser. Então você devolve e você fala, não, o seu era o melhor, por isso que eu estou tendo o seu. Você não pode ter isso. Fala, Boni, você está assim porque ainda você não entrou na máquina, no sistema. Eu acho que essa máquina vai começar a funcionar diferente. Eu acho que vai. Pelas pessoas que estão nos procurando, assim, a gente conversando, são pessoas que, perante o grupo que me elegeu, o que elegeram essas outras pessoas também são muito próximas, são pessoas bem consensas, respeitadas. Então, eu acho que a gente pode começar a tentar mudar um perfil. Tá, falando ainda de esportes, né? Você conhece o programa, o PIC, que integram, né, os idosos no esporte. O que você acha desse projeto? É viável manter esse projeto? Super viável. Quando eu estive na minha campanha, eu fui dar algumas palestras. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu só via pessoa de média idade acima. O pique, que eles falam que é a boa idade, a terceira idade e tal, né?
É o quem está fazendo atividade em Ribeirão. Como você pode falar? Não tem nem como falar um absurdo desse de acabar um negócio desse. Eu sei porque um dia eu tive infelizmente era um velório, e uma pessoa falou assim, se tal pessoa não se eleger, e eu estava lá, falaram que vão terminar com o PIC. Eu falei, como que se acaba com uma coisa boa? Não foi eu que criei o PIC. Mas você acha que eu sou contra o PIC? Eu sou a favor de fazer o PIC direcionado também para pessoas que têm problemas de obesidade. Nós não temos. Por que a gente não faz um PIC direcionado? Vamos aprimorar ele. E por que você não põe o PIC junto com uma pessoa de assistência médica junto? Por quê? Porque você pode direcionar não só a atividade, mas trabalhar a prevenção médica. A gente não quer trabalhar isso, em vez de você mandar o pessoal para dentro do posto de saúde, às vezes só você tem uma pessoa ali que consegue controlar uma frequência cardíaca, uma pressão, tudo isso, você já consegue saber vários indicadores do que aquilo ali pode ser. Então tem que, na verdade, incrementar o PIC, tem que ter mais. Hoje nós estamos tendo pessoas de terceira idade, está aumentando. Tem que se aumentar até. Tá lá, quando ele falou de obesidade, você viu que ele olhava para você. Então é bom você tomar cuidado. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou observando você responder e você fala muito a um grupo que você está assessorado ou que você participa. E é lógico que isso levanta a curiosidade. Que grupo é esse? Na verdade, foi assim, quando a gente eu comecei a ter umas ideias, eu não detenho todo o conhecimento, mesmo sendo de esporte, e nós precisaríamos ter algumas mudanças. E aí nós formamos um grupo que chama Unisport, eu formei esse grupo, e fui chamando pessoas que são referências, por exemplo, tem empresários junto, como o Raimar, Túlio Santini, que são pessoas que têm interesse de ver uma coisa séria e correta acontecendo. Tem como até você ter investimento do empresariado. Lógico. Indicações. Então, nós procuramos se estruturar de todas as formas, com esporte educacional, que o foco nosso hoje é esse, resgatar o esporte universitário, que já tivemos belos jogos aqui, assim como os Jogos da Primavera, tentar resgatar. Então, tem várias situações, os adaptados. Então, o que eu fiz? Com esse grupo, para a gente... Eu não falei vou montar um time de vôlei, isso que eu sempre deixo claro. E nunca falei, eu não olho para o meu umbigo, porque quem aqui dentro olhar para o umbigo já não faz parte do grupo. Então, quando a gente pensa na Unisport, que é esse grupo nosso, é um grupo de pessoas pensando com ideologia totalmente esportiva. Nós começamos com esse princípio. Então, o primeiro princípio, qual que é, Boni? A gente não sabe o que ocorre na Secretaria de Esporte. Tem um conselho municipal? Não. Estamos elaborando o conselho municipal deliberativo. A gente vai querer botar isso em pauta para votar e ter um conselho municipal deliberativo. Por quê? Se a secretaria, agora eu estou dentro do legislativo, a gente tem um poder maior de legislar as coisas. Mas se eu não tivesse, ou mesmo estando, com o conselho municipal, o prefeito acho que tem total autonomia para botar o secretário que ele quer. Ele quer pôr, coloca quem ele quiser, tudo bem. Mas a gente, com o conselho, a gente pode fiscalizar. Se realmente ele pôs um tocador de piano ou se ele pôs um cara que entende de esporte. Então isso vai ser importante. E quando a gente fala da fundação, eu sei que a prefeitura, a nossa verba é 0,4, a verba da Secretaria de Esporte é 0,4, é a mais baixa de todas as secretarias, mais baixa que a da cultura, mais baixa que todas. E mesmo assim ainda é dinheiro. O problema é que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. Com o conselho você pode fiscalizar. E com uma fundação paralela, a gente pode ter captação de verba dessas empresas, dessas pessoas que estão nesse nosso grupo também, que pode, através de lei de incentivo fiscal, colocar dinheiro e a gente manter projetos sociais, que é barato. Projeto social é barato, perto de uma UBS, perto de qualquer coisa que você vai fazer em cima disso. Aliás, você agora, como vereador, pode e deve fiscalizar. Você pode, inclusive, ir lá a hora que você quiser, porque você é um vereador. Então, agora, eu até fico feliz por isso. Eu nunca gostei desse negócio de achar eu tenho poder, eu posso. Não isso. Não, é realmente a gente ter a liberdade. Te deu esse poder. O que eu gostei hoje eu tenho essa liberdade, o povo me deu a liberdade de realmente eu chegar lá e poder representá-los. Nós queremos saber e é isso que eu quero. Aqui. É isso que eu quero. A minha maior vontade é essa mesmo, da gente poder saber o que está acontecendo e quando a gente dá algumas afirmações, ter propriedade daquilo que a gente fala realmente e não ficar em suposições, entendeu? Porque aqui você chega lá, mas tem um dinheiro, não tem, foi para a fazenda, o meu time tinha dinheiro, agora foi na fazenda, não tem, dá WO, tira o time, e aí começa tudo isso, vai acabar o pique, aí os monitores, cadê os... Mas nem o monitor trabalha, não, tem monitor que trabalha, tem monitor que não trabalha, então tem isso tudo. O que a gente precisa fazer, na verdade, é o que eu falei, tem pessoas bem bons profissionais desmotivados. Primeiro, é tirar as pessoas que não têm necessidade, as pessoas que não têm funcionabilidade, no caso, vamos tratar de certa forma,
essas pessoas fora e colocar pessoas que têm vontade, que estão com ânimo, querem trabalhar, porque isso tem muita gente. Entendeu? E produzir, isso é uma produção. E falo isso, quando eu falo isso, a minha irmã é da Secretaria da Saúde, o Simval, que está com a gente, é da Secretaria da Saúde, a Renata é da Saúde, tem meu primo, que é um dos mantenedores da Santa Casa. Então, eu tenho vínculo com essas pessoas também para a gente ter acesso e ajudá-los no que for preciso de fiscalizar. Se, igual você falou, me otorgaram esse poder, vamos fazê-lo. E aí de vocês se não fizeram, porque vão Né? Não, tá certo. certo. Mas é bom você incorporar isso, não como um poder particular. Não, coletivo. Aí você ficaria constrangido, porque no começo fica, mas não é, põe na sua cabeça, é um poder que a população te deu e você tem até por obrigação de fazer. Não, é isso que eu acho interessante, é uma obrigação minha. Eu lembro há muito tempo atrás, eu estava em Ribeirão Preto e um vereador, não lembro agora, ainda bem que eu nem lembro o nome, tinha uma perua e na perua estava escrito assim, esse trabalha. Falei, gente, como se fosse uma qualidade, o cara tá ali trabalhar, pera um pouquinho, não estou entendendo isso. Pô, o mínimo que você tem aqui, você tem que fazer seu trabalho, né? Então parece que você trabalhar era uma qualidade, eu achei estranho aquilo, isso há muito tempo atrás, eu não lembro qual que é. Mas eu vi nessa perua, pode voltar, confie, este trabalha. Eu falei, gente... Como é que vai botar alguém que vou achar que o cara não trabalha, é demais. Vamos lá, tá lá, se recomponha. Vamos lá. Rede social, Boni, você sabe que agora o trabalho, a função de vereador é uma função muito visada e acaba sendo uma vidraça, né, para muita gente. E a rede social hoje se tornou um verdadeiro tribunal, né? O Facebook é um verdadeiro tribunal. Você utiliza muitas redes sociais, como é que você tem se preparado para isso? Que isso é o atual, né? Você consegue se comunicar com as pessoas através disso. Eu, sinceramente, eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo. Eu nunca tive Face, nunca tive fanpage. Com a candidatura, o partido chegou numa hora e falou, Boni, você precisa ter isso porque você está tendo um poder de aceitação da mídia. E aí o partido até eu fiz, mas eu tenho medo disso, porque você acabou de falar agora. As palavras são frias, as opiniões estão ali. Então, dentro do nosso grupo, postaram uma coisa. Fizeram um conceito. Eu falei assim, você está fazendo esse conceito porque você ouviu o candidato falar? Não, mas foi uma reunião que estava não sei quem. Eu falei, então, se essa pessoa garante, ela estava lá, então fica muita suposição. Entendeu? Então ficam supondo que talvez achou, isso eu tenho medo. Entendeu? Então, por isso, eu tenho uma coisa assim, a minha esposa até fica muito assim, eu sou um cara muito tranquilo. Eu não devo, eu não vou me interferir. Se o cara vai lá e escreve o que quiser, aquilo aceita, eu vou fazer o quê? Não significa que ele escreveu aquilo é verdade. Ah, mas o povo vai te... Mas se o povo me conhece, vai me condenar por aquilo, é porque não me conhece. Eu penso dessa forma. Assim como um grande amigo meu, se chegar um cara para um grande amigo meu e falar, pô, Boni, o cara falou que você roubou. Falo, você acreditou no cara? Mas você roubou. Eu falei, então não precisa conversar comigo. Você me conhece. Se o cara é mais amigo do que você, então alguma coisa tem. Então é o tipo da coisa que não me preocupa, mas denigra a imagem. Certamente vai denegrir. E é óbvio, agora eu vou virar uma vidraça. E eu tenho certeza que vai ter pessoas mal intencionadas ou pessoas invejosas, como todo mundo fala. Isso aí para mim é... Não só pelas redes sociais, né? Pela que mais imprensa tem. também, né? A imprensa também. Não, a imprensa também. Mas a imprensa eu acho... Você começa a ter inimigo gratuito, né? Que não gosta de você, de olhar para isso você. acontece. Mas eu acho legal porque esses caras... Eu gosto de mostrar muitas coisas com as ações. Sim. Então eu acho que... Melhor resposta. O cara vai falar o que... Ele pode falar um monte de coisa. Depois você dá a resposta e outra. Não vou chegar e falar, você tá vendo? Eu não preciso falar isso. Como ele tem capacidade de inventar uma coisa, ele tem capacidade de assimilar que também tem erros. Isso é o ser humano, né? Bom, a gente falou muito de esporte. Eu queria saber se você pensa em trabalhar em algum outro tipo de projeto que não seja do esporte. Não, tem vários outros esportes. Inclusive, a gente está aberto dentro do nosso grupo. Por exemplo, eu te falei que tem o pessoal da saúde. Tem gente procurando. A gente vai ter que trabalhar de forma paralela na saúde, na educação, que é uma área... Tanto, a educação a gente vai trabalhar mais de forma incisiva com o esporte na educação. Mas tem outras áreas. Aí é engraçado que você fala assim, o transporte, né? Todo mundo fala, o transporte em Ribeirão é caótico, eu não sei o quê. Tem um projeto que está chegando na nossa mão, dentro do nosso grupo, de um sistema de ciclovias.
que foi feito por um rapaz que é de outra cidade e tal. Eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tem muita gente falando que tem. A hora que tiver tudo certo, isso é uma solução para o nosso transporte. É claro que precisa melhorar o transporte coletivo na qualidade do ônibus, nos preços, tem tudo isso para melhorar. Nossos asfaltos também, que tem um monte de coisa para arrumar, que isso prejudica o transporte. Mas eu acho que já era um caminho, porque eu lembro quando era pequeno, eu lembro que onde eu ia de bicicleta, e tinha muito ciclista em Ribeirão. Hoje é claro que está perigoso. Mas eu acho que tem alguns canais de escoamento que você pode usar a bicicleta. Isso tenho certeza que vai facilitar e vai estar... É aquilo que eu falei, já de certa forma você ajuda o transporte e você ajuda ao lado da saúde e o bem-estar da pessoa também. E não é só você andar de bicicleta que você saiu do trabalho, mas tem um lado que favorece você estar fazendo uma atividade também. Vamos falar um pouquinho de saúde, Boni? A gente ouve muito que o SUS, né, Brasil, é uma referência para muitos lugares. A gente percebe que o repasse, por exemplo, para Ribeirão Preto, não é um repasse justo, porque Ribeirão Preto atende também sua região, né? Como fazer para a gente melhorar essa questão da saúde? Olha, eu estava vendo, a gente só fica sabendo dos problemas, eu ainda não vi a solução, a gente vai ter que sentar. Eu quero conversar principalmente com esse meu primo, que ele é da Santa Casa. Eu lembro da faixa que ficava lá, que se a prefeitura não pagasse, que estava em débito, ele tinha fornecedor, tinha um monte de coisa. E em cima disso, não é só a prefeitura não ter pago, o problema entra em cima dessa outra fase, porque, por exemplo, você tem o SUS de Ribeirão, vem nego de Goiás tratar aqui. Exatamente. Então, isso é um problema. E agora como é que você vai? Você vai negar o tratamento para essa pessoa? Não pode negar. Não pode. Não tem nem só como. Só que aquele atendimento é feito aqui, mas é a prefeitura lá da cidade dele que recebe. Então, eu acho que a gente vai ter que estudar mais. Isso daí é assim, ó, você tem as pessoas ali dentro, tenho certeza que dentro da saúde, mesmo conversando com esse meu primo, ele já tinha me falado de alguns outros problemas que ocorrem independente ao SUS, que a gente pode estar conversando. Então é isso que eu estou falando. Por exemplo, eu não sou expert da saúde, mas eu posso ter 3 ou 4 pessoas que me direcionam nesse ramo. Eu já vi isso daí há muito tempo, todo mundo que Ribeirão Preto abrange toda a região. E quando eu falo, pô, vem nego de Goiás, eu falei, gente, mas não é possível. E o repasse não muda. Então eu acho assim, ó, a gente tem a verba, a gente paga caro tudo, mas só que nesse contexto nosso, na nossa região, que é uma macro região, o gasto é muito alto. Sim. Então é duro, mesmo que se arrecade muito, mas com gente que vem de outra região. Eu não sabia disso, que até o benefício não fica aqui, vai para outra cidade. É verdade. Então como é que você vai fazer? Ele é registrado lá. Bom, nós estamos terminando o programa já, porque é só meia hora, é só um aperitivo, né? Para a gente começar. Espero que você tenha gostado, volte mais vezes. Mas você tem 1 minuto, 2 minutos para falar com a população aí, dar o seu recado agora, alguma coisa que a gente não te perguntou, fique à vontade. Não, eu acho que a gente está num momento de transição muito importante. E eu acho que a população, apesar de ter muita gente que não votou, eu acho que eles têm que cobrar. Eu acho que isso vai acontecer com uma natureza muito maior. Só que eu quero que eles tenham um consenso dessa cobrança o seguinte: como teve muita gente que não votou, fique atento, porque como na hora ela também foi omissa para não votar, ela precisa tomar cuidado de quando ela for cobrar e como for cobrar. Porque assim, a maioria da pessoa, hoje eu fui no banco e eu vi uma pessoa, banco lotado, não adianta. Ou você muda o sistema, não é a pessoa que estava ali que não foi bem atendida, é o sistema. Então você tem que mudar, às vezes, todo um sistema. Então não adianta, é aquilo que eu falei, não se pode olhar para o próprio umbigo. Nós estamos começando, acho que um processo, primeiro, a vigilância vai ser muito forte em cima de cada legislativo. Eu acho ótimo isso. Eu acho que nós temos que estabelecer aqui dentro uma transparência muito maior. Como já tem coisa que a gente está articulando, eu acho que tudo que ocorresse aqui, em termos de verba, tudo, tem que ser transparente. Na internet todo mundo não olha. Você tem que ter a parte de transparência. Tem que saber o que é meu gabinete, o que é o gabinete do outro. Tem que saber de quem é esse dinheiro. Então, isso é uma coisa que tem que ter. E o povo tem que cobrar. Mas, ao mesmo tempo que cobra, por favor, tenham paciência. Porque mesmo quando eu monto, por exemplo, um time de vôlei, eu sei que o resultado às vezes não vem em 1 ano, 2. Principalmente na situação que nós estamos. É verdade. Eu tenho dó, sinceramente, do primeiro ano de quem assumiu o executivo. Porque todo mundo acho que está achando que todos os buracos da cidade vão ser tapados. Eu não estou aqui defendendo ninguém, por favor. Eu acho que não tem verba para isso tudo. Ou só isso. Não, porque se for só isso, além tudo do bem. que, quem assumir vai trabalhar com a previsão do anterior. Não vai poder fazer nada. Ele só vai ter que executar o que o outro deixou. O esporte vai ser 0,4. A cultura é 0,67. E vai ser isso. E a gente vai ter que se moldar a isso. Então, a gente pede o seguinte, tem que ter transparência aqui dentro. Sim, e muita. O povo tem que cobrar e vigiar. Sim, e muito. Mas vamos ter paciência
para ver que a pessoa está fazendo, está correndo atrás e está procurando fazer o melhor. Eu acho assim, a pessoa pode até errar, mas ela tem que estar tentando. Errar é natural, se omitir não. Então é isso que eu peço, um pouco de paciência e vamos correr atrás. Eu tenho certeza que vai dar certo. Legal, Boni, obrigado por essa sua entrevista, espero mesmo que você venha mais vezes. Não, é só o convidar. Convidou, eu tô aqui, eu gosto. Então tá já. Obrigado, Aline. Obrigado, Tarlá. Obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Continue com a nossa programação, tem mais por aí. Tchau.